essa época do ano, os corações acabam ficando mais sensibilizados. Vai se aproximando o Natal, a data que, via de regra, comemoramos a presença de Jesus na Terra. Embora seja marcada essa data como uma data convenção, pois sabemos que os dias exatos que ele aportou à Terra são controversos quanto ao calendário humano. Acima de tudo, o que vale é recordarmos da figura ímpar, grandiosa, incomparável de Jesus. Afirma Joana de Ângeles que os espíritos superiores possuem o maior respeito ao falarem do Cristo. Alguns não se acham dignos de falarem o próprio nome de Jesus. Chamam-no com adjetivos: irmão Sol, dentre outros, suave Rabi. Mas o fato é que, quando nos aproximamos desta data, os corações parecem que mais a ele se ligam. E os benfeitores falam, em especial Maria Dolores, através de Chico, que é muito natural e importante que, pelo menos no dia do Natal, os nossos pensamentos se dirijam a ele, porque dia chegará em que todos os dias a ele estaremos conectados. Será uma conexão então tão intensa, a ponto de reafirmarmos como Paulo: não é o Cristo que vive, não sou eu quem vivo, mas o Cristo que vive em mim. E Jesus também já afirmara: eu e o Pai somos um. Então, quando chegarmos a esse ponto de sentirmos Jesus vivo dentro de nós, a nossa conexão com o Criador também estará em níveis inimagináveis. Não será nosso propósito trazer a biografia de Jesus, a narração, as imagens dos 4 evangelistas que pensaram um pouco dessa trajetória de luz. Até porque afirmará João Evangelista que muitas outras coisas foram ditas pelo Cristo e que não caberiam em livros, não conseguiríamos escrever. E ficamos imaginando, quando lemos as páginas do livro Boa Nova, trazidas, aquelas páginas por Humberto de Campos, quando lemos Primícias do Reino, através do Espírito Amélia Rodrigues, tantos detalhes daquelas conversas de Jesus com os seus discípulos mais diretos, com aqueles com quem ele travava contato, quantos ensinamentos. Ficamos a imaginar naquelas conversas, naquelas tertúlias, naquele período da noite, quantas consolações aqueles espíritos ansiosos por paz, por esperança, que travavam ali o seu caminho, independente da região onde ele passasse, em terras férteis ou não, em locais grandiosos do ponto de vista do comércio, das cidades, ou nos mais singelos, ao ouvirem que Jesus por ali percorria as estradas empoeiradas, o povo a ele se chegava, buscando lenitivo para a sua dor física, a sua dor moral, a sua problemática mental, e tinham a certeza que com ele teriam uma esperança. Ele que incluiria nas bem-aventuranças
essa esperança futura àqueles que sofressem. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Mas esse Espírito tão grandioso, que de acordo com o livro dos Espíritos, questão 625, é o grande modelo e guia para cada um de nós. Quando Allan Kardec pergunta aos espíritos superiores quem Deus nos colocou como um modelo a seguir, alguém que diante de uma dúvida nossa mirássemos e procurássemos seguir o que ele seguiria, os imortais respondem de uma forma bem direta: Jesus. Em outras traduções, vede Jesus. Esse Espírito que desde o momento em que se formava o nosso planeta já era Espírito perfeito, e a ciência informa que esse nosso planeta estaria nessa gênese, nesse início de mexida, de mudança, há 4 bilhões e meio de anos. Naquele período, esse Espírito já era perfeito, já havia suplantado essa estrada que nós caminhamos, desde ali da simplicidade, da ignorância, dos mundos primitivos, passando pelo mundo de provas e expiações, de regeneração, os mundos felizes, chegando nos mundos celestes, tornando-se espírito puro, não se vinculando especificamente a um mundo. Já estava nessa condição de Cristo, tão identificado com o Criador. E esse Espírito resolve, em um determinado momento, encarnar entre nós para, com o seu exemplo, nos direcionar. Olha que atitude de amor. Quando ele poderia enviar milhões, bilhões de representantes, ele preferiu vir. Ele decidiu aqui aportar. Como um farol poderia chegar numa região pantanosa, ele aqui adentrou a essas brumas, a essa densidade da matéria, e fazendo-se luz por 3 anos de vida pública, deu-nos conteúdo suficiente, expressivo, para guiar-nos por todo o período que necessitamos. E essas palavras, esses ensinamentos jamais teriam fim. E enquanto todos esperavam que ele chegasse numa região rica, próximo a alguém com poder político, econômico, inserido no meio social da mais alta classe, ele chega à Terra numa estrebaria, num local muito singelo, nascendo de um carpinteiro, José, e de Maria, a tecelã de Nazaré. O local em meio à natureza, a simplicidade de onde ele teve condições ali para aportar a terra, mas dando-nos uma grande lição: a da humildade, a da simplicidade, a de que a verdadeira realeza não é aquilo que o tempo consome. Porque as ilusões do mundo, aquilo que nós consideramos importante na terra, e quantas pessoas não têm as portas abertas pela classe social em que está, pelo dinheiro, pela sua conta bancária, pelo seu prestígio, pelo cargo que tem na empresa. Às vezes almejamos tanto essas coisas, mas são ilusórias, porque elas não resistem ao tempo. E a verdade é aquela que resiste ao tempo. Tudo aquilo que passa, que fica, não é efetivo para o Espírito. E ele já dava essa lição, mostrando-nos o quê? A importância dessas coisas simples para a nossa vida espiritual. Com 8 dias, ele foi apresentado ao templo por sua mãe.
E narra o texto do Evangelho e as tradições, que chegado no templo, um homem justo, de nome Simeão, mediunicamente percebe a presença desse Espírito Jesus, chegando àquele local, vai até a sua mãe Maria, pede permissão, toma-o no colo, e agradecido, eleva-se ao Criador e diz: Senhor, já pode dispensar o seu servidor, porque esses olhos já contemplaram aquele que salvará a terra. E diz Humberto de Campos, num dos seus contos, que enquanto ele carregava Jesus em seus braços, mentalmente ele indagava: como é que o Senhor preparará uma mudança para esse planeta? Corrupção, prazeres mundanos, sensações, pais contra filhos, filhos contra pais, interesses, guerras, tantas problemáticas no mundo. Como que o Senhor conseguirá mudar isso? E aquela criança, como que brincando em seu colo, batendo ali no seu peito, parecia nada entender daquilo, mas afirma o benfeitor que no mundo espiritual, Simeão recebe a resposta que precisava, porque quando ele lá chega, ele percebe que aquele menino, Jesus, ao bater em seu peito, respondia que seria através do coração, através do sentimento, uma vez que o coração simboliza o sentimento, é que conseguiríamos mudar a estrutura na terra. Esse Espírito, ao longo de sua jornada, não perdeu um instante sequer de tempo, não desviou a sua rota para algo que não fosse importante do ponto de vista espiritual, assumiu a sua responsabilidade como Espírito, com a sua missão, em todos os momentos. E na juventude o encontraremos conversando e orientando os sábios da época, os doutores do templo, interpretando ali as escrituras, os ensinamentos, num sentido muito profundo, que o abismava, que os abismava, porque eles ficavam surpresos que como um jovem adolescente conseguiria penetrar numa forma tão espiritual de interpretação de um texto. Essa questão do tempo é importante, porque quando olhamos, observamos o nosso tempo, quantas vezes num dia, 24 horas, quantos minutos, quantos segundos, chegamos à noite, esprememos e falamos o seguinte: o que eu aproveitei do dia de hoje de forma elevada? Quais foram as minhas conversas? Do que eu tratei? Qual foi a minha preocupação mental? Onde eu busquei trabalho? O que eu fiz? Como eu me relacionei com a minha família, com esse, com aquele que eu encontrei? Como foi o meu tempo no serviço? E às vezes a gente para e fala o seguinte: nossa, hoje foi um dia daqueles que deu uma enrolada, não fiz muita coisa de útil, perdi a oportunidade, mostrando que ainda não conseguimos, às vezes, 5 minutos de real fidelidade ao propósito do Evangelho do Cristo, porque nós poderíamos ser fiéis a Ele, utilizando o nosso tempo, onde quer que estejamos, no bem, com esse que eu encontro, com essa conversa, com esse pensamento, com uma oportunidade. Ele não perdia tempo, não perdia a oportunidade de ser útil.
E sendo útil, certa vez, encontraremos ele numa das estradas daquela região, e uma verdadeira comitiva veio ao seu encontro, liderada por um jovem. Era um jovem que tinha muita influência na região, era de família rica, ele era muito rico, e ele vai até Jesus e pergunta: bom mestre, o que eu preciso fazer para entrar na vida, no reino dos céus? Jesus olha bem para ele e diz o seguinte: por que me chamais bom? Bom somente o Pai. Mas quanto a entrar na vida, no reino, o que diz os mandamentos? E ele respondeu de imediato: ora, não matarás, não roubarás, amarás a Deus acima de todas as coisas, não levantarás falso testemunho contra o teu próximo. Foi declinando os ensinamentos, ao que Jesus respondeu: muito bem, faze isto e viverás, e ganharás o reino. Mas, observando aquele jovem, como que ele vai e penetra a sua intimidade, e diz a ele: no entanto, uma coisa ainda lhe falta. Como o jovem falou que seguia todos esses ensinamentos, ele percebe aquela intimidade e diz: uma coisa ainda te falta. Vai, vende tudo que tens, dá aos pobres, depois vem e me siga. Recebeu a autorização do quê? De seguir o Cristo. Quem sabe não seria mais um daqueles que o acompanharia ao longo da vida, ao longo do tempo. Só que quando ele falou: vai e se despoja daquilo que tens materialmente, o jovem se entristeceu. Diz Amélia Rodrigues, dando continuidade a esse texto do Evangelho, que ele começa a falar para Jesus: mas permita primeiro que eu vá ao torneio de Cesareia de Filipe. Haverá um torneio de bigas, de quadrigas. Depois do torneio eu volto e te sigo, Senhor. Jesus diz: hoje, vem hoje, chamando. E ele, contradizendo o chamado do mestre, pedindo para fazer outras coisas, e Jesus: vem hoje. E ele vira as costas, segue a vida e participa do torneio. E lá no torneio, sofre um acidente, é atropelado pelos cavalos que vinham atrás e desencarna. Naquele instante, a imagem de Jesus em sua mente: vem hoje, não perde tempo, vem hoje. E esse chamado, Jesus está fazendo para a gente. E interessante que, da mesma forma que o jovem rico, às vezes a gente chega e fala o seguinte: o que falta para eu estar bem no plano espiritual? Vamos supor, vamos imaginar que de alguma forma a gente tenha que chegar no plano espiritual, que venhamos a desencarnar. Ninguém tem pressa. Vamos imaginar que a gente tenha que desencarnar. O que falta, o que precisamos para estarmos bem no plano espiritual? E aí a gente passa em revista a nossa existência. Olha, eu vou no centro, eu faço o evangelho no lar, eu estudo ali o evangelho, eu comento. Se alguém vem me perguntar, ter um conselho, eu aconselho. Eu não roubo, não quero nada que não seja meu, não sou corrupto. A gente vai falando: olha, eu não roubo, não mato, não falo mal da vida alheia, pelo menos quase nunca. A gente vai se defendendo e muitas vezes nos acomodamos e achamos que está tudo ótimo, está tudo muito bem. Mas Eurípides Barçanufo, no final ali da década de 1990, ele lança aquele livro, O Tormento da Obsessão, informando que os espíritos estão chegando mal no plano espiritual. E aí, isso nos assusta, porque peraí, a gente conhece tanta coisa, achamos que estamos bem, mas o que está faltando? Por que chegamos desequilibrados ao mundo espiritual?
E é como se nesse momento Jesus olhasse, da mesma forma que olhou para o jovem rico, e fosse um pouquinho mais além, mais cirúrgico, e falasse o seguinte para cada um de nós: para você, olha o que está faltando. Está vendo essa vibração aqui? Você precisa modificar ela. Você precisa alterar um pouquinho essa vibração, ou melhor, alterar radicalmente, que é a sua personalidade. No Evangelho segundo o Espiritismo consta: precisamos destruir essa personalidade, que muitas vezes reflete esse homem velho que vem caindo naquela mesma tecla, naquela mesma situação ao longo dos séculos, e chegamos hoje e ainda continuamos. E às vezes não nos damos conta de que aquilo ainda persiste como um sentimento perturbador. Se Jesus diante de nós nos perscrutasse, nos olhasse profundamente, nós sabemos o que Ele pediria para que a gente mudasse? A gente tem essa clareza? Basta a gente perguntar o seguinte: olha, onde eu tenho caído ao longo dessa existência? Onde que eu tenho caído? Porque não é algo somente de agora, 2019. Ao longo do tempo, eu venho nutrindo isso. Às vezes, vamos imaginar, alguém que é exigente hoje, ele não começou ontem a ser exigente. Às vezes, ao longo de uma existência, ele é exigente. Ele pega no pé desse, no pé do outro, tem que ser do seu jeito, tudo. Ele dá a última palavra em casa, no serviço. E isso às vezes é uma postura ilusória e que traz de sabor para aqueles que convivem com ele. Essa pessoa pode ter sido já testada em vários momentos e às vezes fugiu do teste. Quando, por exemplo, encontramos alguém com uma autoridade no mundo acima da nossa, às vezes esse exigente é levado ao quê? A obedecer. Alguém que sabe mais que o outro, por exemplo, no trabalho em que está, sei mais que esse daqui, só que eu sou obrigado a ser o subordinado dele. Eu queria tanto fazer desse jeito, mas ele me obriga a fazer desse jeito, e às vezes a gente não admite e foge, muda de serviço, vai para outro lugar. Estamos ali tendo uma prova, a prova da obediência, para que essa exigência que tem que ser do meu jeito, agora afrouxe um pouco e obedeça à diretriz do outro. É na prova da obediência. Alguém que tem inveja hoje, não começou a ter ontem. A pessoa é perseverante, a pessoa levanta cedo, trabalha, a pessoa cuida bem dos filhos, cuida bem do esposo, mas às vezes é um sentimento negativo, igual citei, como por exemplo a inveja, que me perturba. Então eu estou aqui, eu estou preocupado com o que o outro tem, os caminhos e rotas que o outro está fazendo, o sucesso no mundo do outro, que não começou hoje, às vezes no colégio, eu queria ser o primeiro aluno da classe, e quem era o primeiro me perturbava. Eu competia com esse, eu competia com o outro. Daí eu comecei a competir na faculdade, comecei a competir no meu trabalho. Eu quero ser a pessoa que mais recebe aplauso. Já entra às vezes a vaidade junto. E essa vibração é às vezes aquela que nos distancia de sermos efetivos seguidores dele. No fundo, Jesus falava o seguinte: transforma essa sua vibração para que você consiga viver o meu ensinamento. Transforma essa vibração. E como nós não conseguimos transformar certas vibrações, às vezes a gente encontra na nossa intimidade o que aquele vídeo passou no começo. Eu não aceito o outro como o outro é, só que o outro é problema dele. O outro vive a vida dele. Ah, mas eu não gosto do que ele fala, do que ele pensa, como ele age. Mas isso é ele, não somos nós. Mas que dificuldade de conviver com alguém diferente, que vive de forma diferente, que tem outros valores em mente.
E é justamente no lar onde temos às vezes as maiores manifestações disso, porque talvez eu não fale declaradamente, mas eu me incomodo com o modo de ser, de pensar e de agir do meu esposo, da minha esposa, do meu filho, da minha filha, do meu irmão, da minha sogra, do meu sogro, do meu cunhado. São espíritos que pertencem ao meu rol de ação. Se estão ali no meu caminho, não é um acaso. Ninguém entra na vida de outra pessoa sem uma razão de ser, diz Joana de Ângeles. Então passam pela nossa vida com um objetivo. Só que eu não gosto. Olha como que ele me olha. Olha essa daqui, ó. Fala do outro cunhado, do meu cunhado, mas não fala de mim. Olha esse daqui. Gosta tanto do outro neto, mas do meu filho, que é neto também, ele não elogia. E a gente fica preocupado com o que o outro está fazendo, com o que o outro está agindo. A gente se atormenta, daí não quer mais visitar aquela pessoa. Não vou mais na casa dele, não vou mais na casa dela, não falo. Ou se for, já fico com um monte, né, de senões. Eu vou me preservar. Ele é assim, eu fico na minha. Não vou dar muita abertura. E por dentro, agindo o que ainda? Muitas vibrações que nos dificultam e que Jesus nos convida à mudança. Jesus passava, por isso que ele frequentava as reuniões que incomodavam as pessoas da época. Ele ia em festas, frequentava casas de pessoas que era tida como de má vida. Lembra quando ele teve os pés lavados com perfume e enxugados pelo cabelo? E ele pega o pensamento daquele que havia o convidado para casa e diz o seguinte, pegando o pensamento: olha, eu cheguei aqui, você não me convida, você não me ofereceu nada. Essa mulher veio arrependida do que fazia, lavou-me com perfume que era caro, tanto que certa vez Judas repreendeu uma mulher repreendeu a mesma, que gastava o perfume para lavar os pés dele. E Jesus fala: o pobre sempre o tereis, quanto a mim, nem sempre. Enquanto ela faz tudo isso, enquanto eu estou aqui na vida, você formula esses pensamentos, né, acusatórios, pelo proceder do outro. Mas como era o proceder dele, de quem julgava? Então, o que é mais importante? Não é o que a pessoa faz, age ou pensa, mas como eu ajo. Porque cada um, diz Jesus, dará conta da sua administração. O administrador dará conta da sua administração. Não chegaremos no plano espiritual para dar conta do que fez minha sogra ou meu sogro, do que fez meu filho depois que eu fiz todos os esforços para que ele seguisse o caminho do bem, meu marido ou quem quer que seja. Mas cada um dará conta da sua administração, porque a sementeira é livre, a colheita obrigatória. Quem com a espada fere, com a espada será ferido. Lei de causa e efeito. A nossa consciência vai registrando e vai falar o seguinte: ó, dá conta do que você fez. E não adianta querer procurar álibis. Ah, mas a minha situação foi difícil. Olha quem que você me colocou. Não, porque tudo faz parte de um planejamento. Agora, de acordo com a nossa forma de ser, de agir, de se portar, daí sim influenciamos aqueles que estão à nossa volta. De acordo com aquilo que eu exemplifico, eu posso mudar as pessoas que convivem comigo. Agora, por palavras não vai adiantar. Então qual é o convite? Se olhe. Se olhe. Os nossos tormentos estão embaixo, se olharmos o livro Ação e Reação, de 4 P's: poder, posse, prestígio e prazer. O mundo tem se perdido, infelizmente, nesses 4 P's. Poder, transitório, ilusório. Posse, que eu vou deixar. Prestígio, olha quem eu sou, meu sobrenome é tal, eu sou dessa família. Prazer, as sensações. E esse prazer às vezes chega em questões simples.
como adiar as coisas, procrastinar, aquela preguiça que bate, é um prazer. E me dá uma ociosidade mental. E olha o perigo de ser um espírito ocioso na terra. Li há pouco tempo, no livro Céu e Inferno, a história de um homem que viveu na terra em torno de 50 anos, só que era um preguiçoso, era uma pessoa ociosa, não se importava em trabalhos mesmo. Ele desencarna, se apresenta à Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas e mostra como que está a sua situação no mundo espiritual. Ele diz: estou vagando, sem objetivo, numa eterna ociosidade. É o que assemelhava a ele. Ocioso, vagava. Há quanto tempo você está nessa situação? Pergunta Allan Kardec. Ele responde: em torno de 180 anos. Aquilo foi por volta de 1860. A gente está falando que desde 1680, vivendo 50 anos nessa ociosidade, eu não quero nada com nada, eu só quero olhar o meu, é a indiferença. Chega no plano espiritual, quais foram as amizades que se granjeou? Como estão? E ele ainda comenta: meus membros parecem pesarem. É como se a engrenagem enferrujasse. Eu fico até assustado quando me bate aquela preguiça depois que eu disse. Dá vontade de ficar tranquilo. Eu falo: será? Não precisa agir. Precisa estar envolvido numa ação do bem, num projeto do bem. E esse projeto do bem não é na Mansão do Caminho, lá em Salvador. O projeto do bem é aqui, ó. Igual a gente está fazendo. Um projeto do bem que me mantém o quê? Atento às oportunidades de fazer o bem, onde Deus me plantou. Então eu posso ajudar aqui, eu posso ajudar aquilo lá, eu me disponibilizo para tal coisa. Surge uma situação, eu sei que eu posso fazer, eu vou, me mostro útil dentro da minha casa. Agora, se esse tormento que a gente está falando nos acompanha, a gente faz o bem reclamando. Porque eu sou aquele que agora vai cuidar da mãe que está com um problema. E a gente fica com inveja daqueles que não estão cuidando, porque eles estão curtindo a vida. A gente fala: eu aqui, e aqueles, olha no bem bom. Só que esse bem bom é ilusório, porque a consciência vai cobrar. Enquanto eu estou aqui, eu tenho que direcionar o quê? Estou trabalhando com isso. Então eu estou trabalhando no bem, sem essa busca de tormento, mas me fazendo útil. Esses 4 P's nos dão a base para identificar o quê? O que eu preciso mexer. Quais são os nossos pontos vulneráveis, que eu sempre falo. Onde alguém encosta e aquilo me atormenta. Identifico facilmente. Se é a vaidade, faço alguma coisa e não me elogiam. Já percebo, ó, aqui está o meu ponto vulnerável. Eu gostaria de ser o que? Lembrado, aplaudido. Então, quando acontece o inverso, eu estou passando pela prova. Faço alguma coisa e ninguém dá valor, é a prova. Vou no cabeleireiro, me produzo. Chego em casa, meu marido parece que nem percebe, é a prova. Não que ele deva fazer isso sempre. Pelo contrário. Mas aconteceu, é a prova, ó. Peraí. O que eu preciso renunciar? Todos saíram, a situação sobrou para mim. É a prova, às vezes foi você que abandonou no passado. Quando era para você ficar firme, fugiu. Agora é a prova de ficar. Já leram no livro Os Mensageiros, A Queda de Otávio? Leram já? A Queda de Otávio. O livro dos Mensageiros, em toda a obra de André Luiz, são as nossas histórias. André Luiz está circulando por um posto ali, uma das regiões vinculadas ao nosso lar, e começa a conversar com alguns médiuns. E encontra Otávio, que conta para ele que ele foi um médium falido. Mas o que aconteceu com você, Otávio?
Ele falou: olha, eu estava nas regiões umbralinas, estava nas regiões inferiores do plano espiritual, mas 6 espíritos se compadeceram de mim, começaram a me ajudar, me deram atenção, auxílio, me resgataram, me ajudaram no processo de evangelização. Então eu fiquei devendo muito para esses 6 espíritos. E estava no meu programa retornar à Terra antes deles. E eles chegaram para mim e falaram o seguinte: Otávio, já que você vai antes, você recebe nós 6? Otávio, que devia para eles, inclusive em gratidão, disse: é claro que eu recebo 6. Claro, vocês me ajudaram onde eu estava. Recebo 6. Se você der conta da tarefa, você vai dar um salto espiritual. Pelas falhas que você teve, não vai casar. Teve falhas nesse campo. Então você não vai, nessa vida você não vai ter um casamento, vai se conter. Tá? Você vai ser um dos responsáveis ali do grupo, lá tá, dos evangelizadores do Brasil. Olha o compromisso com o evangelho desse espírito. Vai ser um dos evangelizadores do Brasil. Pois bem, vai experimentar a orfandade já na adolescência, ou melhor, vai ficar sem a presença dos pais fisicamente, para aumentar a sua responsabilidade e se vincular à espiritualidade. Só que nós vamos te preparar até a reencarnação, ativando certos centros no seu corpo espiritual, que você vai ter uma mediunidade muito intensa. Você vai ter a clarividência, a clareaudiência. Você vai ver os espíritos, vai falar com os espíritos, vai ter uma vasta gama de mediunidades. Não me recordo se incluía a psicografia também, mas você vai estar em contato com eles com qual objetivo? Não porque você é um grande missionário, para ficar atento. Você vai receber esse apoio deles. Pois bem, ele reencarna. Vem numa família de pais responsáveis. Desde o começo levam ele no centro. Com cerca de 14 anos, a mãe desencarna. Além dele, tinham 3 irmãos. Agora fica Otávio, os 3 irmãos e o pai. O pai casa-se novamente, algum tempo depois. Quando ele completa 18 anos, o pai desencarna. Só que desse novo casamento do pai, desse novo consórcio, a mulher já tinha 3 filhos, que vieram junto com a mesma e começaram a conviver ali, só que agora o pai desencarna. 3 irmãos de Otávio, 3 crianças que vieram do novo casamento, 6. Quem eram esses 6? Os 6 espíritos que ele se comprometeu a trazer. Só que a mãe, essa nova, a madrasta, muito abalada, começou a ter alguns problemas de natureza psiquiátrica, alguma dificuldade orgânica, e foi levada da família. Não lembro se era psiquiátrica ou física mesmo, mas se afastou da família. E agora cabia a quem cuidar da família? Com 18 anos, tendo 6 crianças, Otávio. Via os benfeitores, só que ele começou a ver tantos benfeitores que pediam empenho para ele, que ele falou o seguinte: é melhor consultar a medicina do mundo. Eu estou vendo muito espírito. E foi se aconselhar com um médico materialista que recomendou a ele experiências sexuais, sendo que ele não ia casar nessa existência. Começa a se vincular com uma mulher do passado, que não tinha propósito nessa existência de vínculos, mas que era extremamente perturbada e se vinculava a espíritos perturbadores. E numa dessas aventuras ela fica grávida e atrai um desses espíritos terríveis. Ele se vincula a ela, abandona os 6, passa a viver com ela e com aquele espírito que só dá dor de cabeça. Ele entra em várias crises e desencarna com 40 anos, voltando para a região de onde saiu antes de ser resgatado pelos 6, ou seja, as regiões inferiores do mundo espiritual. Caiu desastrosamente. Só que tinha tudo certinho, estava tudo ajustado para que ele vencesse. Eram 20 anos. Porque imagina, 6 crianças com 20 anos de assistência, força ali, elas se encaminham.
E nesses 20 anos ele ia ter uma disciplina espiritual, porque ele via os benfeitores, auxiliava ele, não vai por esse caminho, volta para o centro. Insistiram várias vezes, só que uma hora deixou que ele seguisse o seu livre-arbítrio. E eu fico lendo o Otávio e os outros casos que tem nos Mensageiros, e a gente se recorda das nossas oportunidades, que cada um aqui teve o quê? Um planejamento específico para que desse certo. Olha, vem com aquela meia dúzia de pessoas ali, se você der conta disso, você vai ter um salto espiritual. Acolhe esse em determinado momento da vida, é a sua tarefa. Vai ser importante para você se preservar de algumas coisas. E a vida vai nos conduzindo de tal forma para que a gente siga aquilo que precisa seguir. Se tivermos essa conexão com o alto, que não tem como errar, mas depende da gente. Depende da gente seguir firme ou cair pelos nossos transtornos, né? Pelos nossos tormentos. Então, se ameaçamos fugir e pular do barco, voltemos rapidamente. Voltemos. Porque às vezes o que está consumindo a gente, é o mundo. Se recorda dessa passagem de Marta e Maria? Acho muito propícia para os dias atuais. Traz um simbolismo muito interessante, porque Jesus vai à região da Betânia e se hospeda em casa de Marta e Maria, que eram irmãs de Lázaro. Gostava muito daquela família. E enquanto Maria parou tudo que tinha para ficar ouvindo Jesus e beber naquela fonte, Marta estava fazendo o quê? Os afazeres domésticos. Só que ela trabalhava com o tormento dela, porque ela estava arrumando a casa e falava o seguinte: olha, eu estou aqui, aquela folgada da Maria está lá parada ouvindo Jesus. Eu também queria estar lá, mas sobra tudo para mim. E ela varria, e ela fazia o bolo, e fazia aquilo, mas por dentro inconformada com a outra. Às vezes a gente faz as coisas preocupado com os outros que não estão fazendo. Até que chegou uma hora, ela não aguentou e foi para Jesus e disse: Senhor, é justo que eu fique fazendo tudo enquanto ela está aí parada te ouvindo? Ao que Jesus responde: Marta, Marta, estás ansiosa e perturbada com muitas coisas, entretanto poucas são necessárias, ou mesmo uma só. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Chama atenção aquelas duas palavras, ansiosa e perturbada. Quando nós estamos ansiosos, via de regra, pelas coisas daqui, pelas coisas do mundo. Eu estou ansioso por um novo emprego, para ganhar mais, para ver se o dinheiro caiu na conta, se cobriu um cheque especial, se vai estourar, como vai ser o ano que vem, se eu vou conseguir me aposentar, para quanto foi, né? Isso ou aquilo, as coisas do mundo. Eu estou ansioso. A ansiedade se vincula às coisas da terra. Dificilmente a gente fala: nossa, eu estou ansioso para que chegue aquela oportunidade de fazer o bem. Estou ansioso para perdoar esse que acabou de me ofender, né? Esses valores espirituais que devem, na verdade, nos trazer calma. Se a gente não está ansioso, mas está ansioso com as coisas do mundo, os afazeres daqui. Quantas vezes a gente não deixa de fazer uma coisa espiritual preocupado com a coisa do mundo? Não, hoje eu não vou no centro não, porque é o último capítulo da novela. Mas a gente tenta dar uma mexida e, nossa, não deu para ir. Mas não deu mesmo ou não deu um jeito? Quando a gente quer, a gente vai. Quem quer, arruma um jeito. Quem não quer, arruma uma desculpa. Divaldo, ele tinha infartado e ele mora na Mansão do Caminho e tinha uma reunião mediúnica. E começava às 20 horas, faltava menos de 5 minutos. Joana chegou e falou: você não vai hoje? Ele falou: minha irmã, o médico falou que meu coração foi danificado, eu estou 75% morto. E ela falou para ele: vai começar daqui 3 minutos, eu sou 100% morto e já estou chegando lá. Você fica, eu vou. E aí quem que fica com uma dessa? Ele fala que ele levantou, preocupado, né, com o coração. Ele falou que ele foi na reunião mediúnica, passou comunicações e falou que quando terminou, é como se tivesse, né, dado uma revigorada no centro cardíaco, no coração, nessa região. Ele falou: voltei outro porque eu recebi muita energia, muito apoio, me senti muito bem.
E às vezes a gente preocupado com essas coisas, a gente não faz o esforço que poderia para ir. Às vezes preocupado até com as questões físicas mesmo. É óbvio que há situações em que os próprios espíritos justificam, isso está no livro Desobsessão, de André Luiz, a doença é justificável, uma situação que eu não posso, ou que eu vou perturbar a própria reunião, vou deixar os organizadores preocupados. É lógico que eu não vou. Tenho algo que pode passar para esse, para aquele, não vou. Isso é compreensível. Ainda eu posso ficar mentalmente ligado à reunião. Porque quando a gente pensa numa reunião, a gente fala lá no centro. Só que quem vive em qualquer lugar que não seja ou não haja uma manifestação espiritual? Eu estou em casa, há um ambiente espiritual. Estou parado pensando, estou me vinculando a espírito. Onde quer que eu esteja, há espiritualidade me envolvendo. Mas é esse arregaçar as mangas e fazer. Agora, poderemos ser Marta com o pensamento de Maria. Eu posso estar trabalhando e esse trabalho ser o quê? Um momento espiritual para mim. Vamos imaginar alguém que atende pessoas. Não está em trabalho espiritual? Tem que se preparar muito. Eu converso com gente o dia todo, vou imaginar. É o dia todo o quê? Ouvindo problemas. Desse, daquela, dessa que não se dá com o marido, que não se dá com o outro, esse que está com depressão, aquele que está com dificuldade. E às vezes a gente é vendedor, trabalha no salão de beleza, trabalha com a área da psicologia, orienta esse, orienta aquele, ou simplesmente está no local, no momento do almoço, da minha repartição. A gente está em contato com as pessoas e é uma oportunidade de trabalhar. O meu pai trabalha sempre, eu trabalho também, disse Jesus. Então, como eu posso converter o meu trabalho profissional em trabalho espiritual? Olha que importante isso. Ah, mas eu sou um artista, faço obras. Aproveitar aquele instante, e penetrar o quê? As fontes da inspiração, diz Leon Denis, que o artista ele vai buscar nessas fontes. Quantas oportunidades a gente não pode penetrar no trabalho profissional? Daí estamos convertendo a ação de Marta em Maria, aproveitando aquele momento de Jesus. Perguntas até aqui? Tranquilo? Nós temos várias oportunidades de renovação, concorda? E a espiritualidade permite que a gente faça essas experiências e é pródiga nisso. Numa das obras de André Luiz, chega uma pessoa do centro, o espírito vai falar com o dirigente: olha, tem aí um caso de 13ª vez. André Luiz não entende, depois vai perguntar: mas o que é um caso de 13ª vez? É a 13ª vez que ele vem. Ele vem, fica bem, vai embora e não volta mais. Daí dá o problema de novo, ele volta para o centro, fica, recebe os passos, ouve o evangelho, melhora, vai embora e não volta mais. É a 13ª vez, o que vamos fazer? E os benfeitores falaram: faz só o básico, deixa ele voltar com a dor, para que ele volte de novo no centro. E Deus age muitas vezes assim com a gente, na figura da dor. Quantas reencarnações a gente não tem para mudar, para reciclar, para se modificar? Quantos relacionamentos não surgem para que a gente se transforme do homem velho no novo? Mas chega um momento em que, indisciplinados somos, que precisamos da presença da dor para mexer de forma mais intensa na nossa intimidade. É como se fosse um homem caído que saiu de Jerusalém, a cidade espiritual, em direção a Jericó, a cidade do mundo, e na beira do caminho foi assaltado por bandidos que o deixaram quase morto. Foi a desilusão que chegou e arrebatou. Esse caso se deu ali próximo ao lago de Genezaré, nas regiões de Cafarnaum, na casa de Pedro. Há uma foto muito bela, inclusive na internet, da saída da casa de Pedro. Se contempla
o lago de Genezaré. E Jesus estava curando na casa de Pedro, quando um homem paralítico, Natanael ben Elias, chega levado por 4 pessoas. Não tinha condições de ele adentrar na casa, estava super lotado. Eles resolvem descer pelo teto. E aí pegam aquele catre, descem-no, ele para na frente de Jesus. Jesus se compadece e dá ordem para ele: levanta-te e anda. Em nome do meu Pai, Natanael ben Elias, toma o teu catre, levanta-te e anda. E ele obedeceu. Sentiu aquela energia, aquele frêmito todo, levanta-se, toma do leito e sai. Amélia Rodrigues, também em Primícias do Reino, conta que Jesus no final desse dia estava choroso. E Pedro chegou para ele e falou: mas o Senhor fez tantas coisas, tanta coisa boa, por que está triste? Ele falou: porque muitos daqueles que foram beneficiados agora estão comemorando, mas com a mesma sintonia, a mesma mente, em outras palavras, fazendo aquilo que geraram as dores para eles. Natanael ben Elias está numa taberna, está ali bebendo com mulheres, extravasando suas paixões. Não aproveitou a cura, o benefício da cura. Marcos diz o seguinte: que ele estava num catre, 4 pessoas o pegaram para levar até Jesus. Achei interessante essa figura, porque às vezes a gente está tão no chão que a gente precisa que alguém nos pegue e nos apresente. Às vezes a gente está lá embaixo, as pessoas talvez considerando a nossa situação como frescura, como falta de fé, mas tamanha a situação que vivemos que é preciso o quê? Um empurrãozinho. Joana de Ângeles, quando vai estudar a preguiça no livro Conflitos Existenciais, ela fala que às vezes a pessoa chega num ponto tal que vem um pensamento: meu Deus, até quando eu vou ficar nessa situação? Ela fala que isso às vezes é uma pequena abertura para que os espíritos encontrem meios de auxiliá-la num processo de renovação. Inspiram alguém aí e falar naquele momento: ó, vamos, eu te ajudo. Muitas vezes o nosso amigo espiritual fez isso conosco, nos apresentou o quê? A Jesus. Como foi a nossa chegada nessa casa espírita? Às vezes a gente passava por um grande problema. Talvez ouvimos algo sobre espiritismo. Quem que eu posso procurar? E foi nos apresentado essa casa como uma oportunidade do encontro com Jesus para a renovação do nosso estado íntimo, para alcançarmos a saúde. A dor é uma bênção que o Pai concede aos seus eleitos, mas é muito difícil a gente compreender esse papel da dor na nossa vida. Aquele que passa pela dor sabe o quanto é difícil tirar um aproveitamento daquele instante. A gente não pode passar pela dor sem trazer um significado profundo para nós. Tem que gerar um aprendizado que ele não aprendeu, Natanael. Ele foi convidado ao quê? A passar por novas dores. Quando nós estivermos passando por uma dor, ela está convidando a gente a fazer uma transformação. A dor nos convida a uma mudança de pensamento, de postura, de vibração de sentimento. Ela está convidando. Desenvolve isso. Deixa de ser isso. E ela é individual. Para cada um podemos passar pelas mesmas dores que o outro. Ela vai trazer um ensinamento. A dor ela pode ser desde o desemprego a uma dor física relevante. E o tempo dela não é o nosso tempo, é o tempo de Deus. Toda dor pode ensinar pelo menos paciência. E nos convida ao quê? A fé. Mas não é aquela fé, eu acredito. Porque quem acredita em pouco tempo deixa de acreditar. Mas é aquela fé que fala o seguinte: eu sei porque eu estou passando isso. Nesse processo eu estou aprendendo isso, porque eu estou sentindo. Eu dependo das pessoas para tudo.
Então eu estou aprendendo humildade. É essa fé que nos convida a extrair algo daquele momento. Eu estou aprendendo o quê? Paciência, porque eu não aguento ficar desse jeito. E já faz tempo que eu estou assim, eu estou aprendendo o quê? Paciência. Essa dor está me ensinando a me colocar no lugar do outro que tem dor. Porque eu era muitas vezes indiferente. Só que agora a dor bateu na minha porta. E agora eu não posso ser indiferente. Porque é o que eu vou estar sentindo. Então a dor que a gente passa, que a gente enfrenta, ela nos convida ao quê? Como passar pela dor sem fazer com que os outros sofram junto conosco? Porque às vezes a nossa dor, a gente faz com que todas as pessoas à nossa volta também sofram. Como passar por uma dor sem ser rebelde? Já que rebeldia indica o quê? Falta de aprendizado daquilo que precisamos aprender. Trazendo-nos o quê? Recomeço. Vamos ter que recomeçar um novo processo. Por isso que dor é bênção que o Pai concede aos seus eleitos. Ela vem quebrar algo numa estrutura às vezes muito árida, muito difícil. Há espíritos, amigos, que pedem para ficar pouco tempo junto a uma família e voltarem ao plano espiritual, para que aquela família seja convidada ao quê? A uma busca por Deus. Imagina uma dor dessas, que alguém se submete em amor aos outros, para que os outros se despertem para Deus. Quanto significado que às vezes a gente não imagina, mas com Cristo, e esse convite de se estude, se analise, a gente pode tanto mais. Tenhamos uma fé a ponto de uma mulher hemorroísta, de saber que se chegarmos até Ele, Ele não precisa vir até nós, pelo contrário, os nossos males serão curados. Esse magnetismo de Jesus, Ele não para. Será que Ele só esteve presente há 2 milênios? A vibração dele em relação a nós é constante. Agora, eu preciso o quê? Entrar na sintonia do Cristo. Ela entrou. Por isso que em determinado ele falou: quem me tocou, Pedro? Mas Senhor, tem uma multidão aqui. Senti sair de mim uma virtude. E ela se vê descoberta e fala: Senhor, fui eu que te toquei. E ele coloca ela como uma mulher de extrema fé, uma fé intensa, porque ela sabia que ele poderia ajudar. Essa fé que a gente busca, ele está aberto para nos dar. Falam que a prece de uma mãe arrebenta, dizia Chico, as portas do céu. Olha, é um coração que vai buscar nele uma intercessão para outro, consegue buscar essa sintonia. Quem não tem a oportunidade disso? Então, nos momentos de tempestades na nossa existência, quando o barco parece que vai afundar, e achamos que Jesus está dormindo para o nosso caso, para a nossa situação, lembremos que quem está no leme é Ele, dessa embarcação. E a gente pode estar em meio a um tsunami, Ele está no leme desse barco. E se o acordarmos, como os discípulos foram lá acordá-lo, embora não estivesse dormindo, e chamá-lo para perto de si, não tem como esse barco ir à deriva. Às vezes, as situações que a gente enfrenta são arriscadas, são perigosas. Às vezes observamos o mundo tresloucado e a gente fala: Senhor, será que não vai entrar na minha casa essas situações? Mas essa agonia não vale a pena. Basta a cada dia a sua aflição, afirmou Jesus. A cada dia o seu tormento, o seu turno. Façamos a nossa parte. E fazendo a nossa parte, é óbvio que a parte que cabe a Deus, a espiritualidade, essa será feita, porque eles não improvisam. Eles contam, no entanto, com a nossa boa vontade, com o nosso dobrar de joelhos, porque às vezes a gente tem um orgulho e uma auto-ideia
de valer tanto, às vezes precisa baixar um pouquinho e aí abrir oportunidades e falar: Senhor, atua em minha vida. Autorizo. O Chico, certa vez, estava com uma dor enorme. Chegou um espírito amigo e falou: Chico, o que está acontecendo? Meus olhos estão doendo tanto. Ele falou: vou chamar o Dr. Bezerra. O espírito foi, chamou o Dr. Bezerra. O Dr. Bezerra veio e falou: Chico, por que você não me pediu antes? Chico tinha contato direto com o Dr. Bezerra e não reclamou, não falou para ele: me ajuda, Dr. Bezerra. Chico, se você tiver assim, pede. E a gente fica imaginando: poxa, às vezes é aquela abertura que a gente dá. Me ajuda, me auxilia. Às vezes os espíritos estão esperando justamente o quê? Olha, perceba que você precisa pedir socorro também, você também precisa de ajuda. E quando a gente abre esse campo, recebe total apoio. Nesses dias em dificuldade, ele viu algo em nós. Jesus, ele vê algo que às vezes nós mesmos duvidamos que temos, o nosso potencial. Jesus, ele viu um potencial em Saulo incrível. Ele viu Paulo em Saulo. O que ele tinha de ruim, de mal, Jesus sabia que aquilo era transitório e ia passar, mas ele viu o quê? A coragem daquele homem, a perseverança daquele homem. Jesus viu em Maria Magdala não uma mulher viciosa, porque o vício vai passar, mas aquela mulher que se dedicava ao extremo àqueles que sofrem, aos sofredores, a abnegação dela. Jesus viu em Zaqueu não aquele homem que provavelmente usou de corrupção na coletoria, chefe dos coletores, mas ele viu aquele homem que, travando contato com a verdade, iria se modificar a ponto de falar: Senhor, se fraudei alguém, restituirei quadruplicadamente. Dividirei toda a minha riqueza com os pobres. E se fraudei alguém, dividirei quadruplicadamente. É porque a consciência acusava que fraudaste. Senão ninguém falaria isso. Jesus viu esse homem renovado, que poderia fazer muito. Então quando ele olha para nós, às vezes a gente fala: nossa, eu já errei tanto nessa vida, eu já fiz isso, já fiz aquilo. Ele fala: isso daqui que você errou, você vai mudar. Agora, o potencial que você tem para fazer direito, para fazer bem feito, é enorme. Então faz. Os jovens, né, as crianças, olha o potencial que tem ainda para seguir fielmente Cristo. Fugindo, como Paulo recomendou a Timóteo: foge, Timóteo, dos desvarios da juventude. Não da juventude, dos desvarios da juventude. Nós que temos esses espíritos jovens, também fujamos desses desvarios do mundo. Não do mundo. Vivamos como homens, como os homens, mas como os homens devem viver, diz o Evangelho. Vivamos como os homens, não dá para fugir dessa sociedade, mas como os homens devem viver, como nós devemos viver. Sabendo que levaremos daqui, de acordo com o texto, a verdadeira propriedade, somente os conhecimentos, a inteligência espiritual e os valores morais que nos caracterizaram no mundo maior. Então, nesses momentos difíceis, Jesus é a garantia da nossa serenidade em meio a esse turbilhão, mas não uma serenidade simplesmente aparente, porque essa não consegue durar, é ilusória, mas aquela serenidade conquistada a partir de toda uma modificação íntima, buscando como modelo e guia, conforme a própria proposta de O Livro dos Espíritos, questão 625, foi dito. Nesses dias, então, que se aproximam do Natal, façamos um Natal diferente. Façamos a nossa aproximação com Ele, para que a partir de então, todos os dias, estejamos a Ele conectados, de forma ininterrupta, a ponto de o mais breve possível afirmarmos: não sou eu quem vivo, mas é Jesus que vive em mim. Muita paz a todos, que Ele, o Divino Mestre, nos abençoe nessa reta final de ano, no próximo ano, em todos os anos que temos pela frente como espíritos irmãos. Muita paz a todos.